Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o episódio de número 59 com o tema A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora, hoje parte 5. Antes de mais nada, eu quero apresentar essa mesa, dizer que nós somos, antes de tudo, cristãos, né? E além de sermos cristãos, nós temos uma formação que a gente apresenta rapidamente para dizer que essa formação ela está aqui sendo colocada a serviço. A gente quer prestar um serviço olhando para algo que precisa ser olhado não com ingenuidade, não de maneira simplista, mas de uma forma adequada, de uma forma que considera a complexidade e a gravidade daquilo que está sendo tratado, né? Então, por isso é que a gente faz essa apresentação. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo de formação, eu tenho um doutorado em psicologia pela UNB, e eu sou professor de Psicologia e Educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Laércio, aqui do meu lado, Laércio Souza Guimarães. O Laércio ele tem uma formação em História, uma pós-graduação em História Cultural, e é também um acadêmico e profissional da área de Sistemas de Informação. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, é psicólogo, doutor em Psicologia pela UNB, professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Ele tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade, assim como eu e o Laércio, que eu esqueci de dizer, a gente compartilha essa formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. E o professor Cláudio também tem uma formação em Teoria Social. Professor Anderson Clayton Pires. Professor Anderson ele é sociólogo, ele é teólogo, ele é filósofo, e ele tem um doutorado em sociologia pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem um doutorado em teologia, especificamente em hermenêutica bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Só lembrar rapidamente, né, no episódio 58, nós voltamos e aprofundamos um pouco mais temas que estão sendo recorrentes dentro desses episódios, e foi dito sobre um problema grave que é no casamento, né? Considerando que o casamento é a base da família, então a gente está falando de casamento, mas a gente está pensando nos desdobramentos que isso tem muito maiores, né, que começam no casamento. Então a gente falou do problema da pobreza sexual, especificamente de uma pobreza na capacidade dos cônjuges de obter e produzir prazer na relação. E muito disso baseado num pudor moral que tem uma orientação de base religiosa, mas a gente tentou deixar claro que esse pudor moral que empobrece a relação sexual do casal, ele não tem uma base cristã. A gente deixou isso bem claro. E a gente está chamando, a gente fez isso nos outros episódios, no episódio 58 teve um momento que a gente teve uma ênfase maior nisso, chamando para uma revisão desse modelo monogâmico que está vigente aí. A gente não está propondo uma alternativa à monogamia, né? A gente não está contra a monogamia. A gente está criticando a monogamia tradicional vigente da maneira como ela se estabeleceu e produziu essa doença, né? Essa pobreza, essa crise da qual nós estamos tratando aqui. Então, nesse sentido, é um modelo que morreu. Ele se adoeceu e morreu. E aí a gente está chamando para olhar criticamente para isso, né, para a gente compreender o problema e propor uma renovação disso, em favor do casamento, em favor do enriquecimento da vida sexual e do prazer no casamento. Tá? Dito isso, a gente dá sequência agora no episódio 59, lembrando que a gente retoma os temas e aprofunda um pouco mais. Então, algumas questões a gente repete propositalmente para elas ficarem bem enfatizadas, né? Mas a cada vez que a gente repete, vocês devem estar percebendo que a gente mergulha um pouco mais. Então, vamos entender um pouco melhor hoje, né, os problemas produzidos a partir dessa racionalidade transgressora que está inserida nesse cenário todo, que eu revi rapidamente aqui, que já foi tratado. Vamos lá, vamos começar? É verdade que falamos sobre sexualidade hoje no século XXI, né? Com uma configuração de vida pós-tradicional muito diferente do passado lá do final do século XIX, início do século XX, mas vale a pena, já que o tema é a sexualidade, voltar a um teórico que foi considerado na época, um teórico revolucionário quanto ao tema da sexualidade, não é? Que foi o Sigmund Freud.
Se a gente olhar para a teoria dele, ele estava muito preocupado com perturbações da vida sexual, não é? A própria neurose para ele tinha uma relação com o problema do represamento, não é? Do recalque da libido. Esses conceitos precisam ficar um pouco mais claros à medida que eu estou falando, não é? Mas eu vou começar a expor, assim, sem ser de forma sistemática, tá? O conceito alemão de Verdrängung, que significa expulsar, não é? E às vezes ele é traduzido como recalque ou repressão. Não vou usar repressão porque eu estou trabalhando com um autor que fez essa tradução, tá? Deixa essa discussão para outras pessoas sobre qual é a melhor tradução. Mas esse conceito de repressão talvez seja interessante para a gente, porque Freud entende que é uma descoberta que a psicanálise faz, não é? Que tem a ver com a distinção entre a qualidade psíquica consciente e inconsciente, mas a ideia de repressão, então, expulsar o quê? De onde para onde, não é? Então, se trata de expulsar um impulso instintivo esse que, na teoria do Freud, ele está sempre muito preocupado com o impulso instintivo de natureza sexual, porque ele acha que esse, de fato, é o grande lance da vida, da psicologia, do desenvolvimento humano, não é? Então, na teoria do aparelho psíquico dele, ele vê uma fonte das pulsões, desses impulsos instintivos, que ele identifica no id. Id este que é um componente pré-civilizado, não é? Pré-moral, pré-civilizado. O id só reconhece uma racionalidade, a racionalidade de satisfação. Para ele não faz sentido, não existe no mundo dele a realidade da moral, de um binarismo permitido e proibido, não é? E, no entanto, lendo corretamente o Freud, ele sempre está pensando o indivíduo a partir do processo civilizatório, não é? E no processo civilizatório, o Freud faz a distinção entre a natureza e a civilização. Enquanto que a natureza é a operação instintiva, a civilização ela arranca o ser humano do seu estado de natureza, não é? E impõe a ele um princípio de moralidade que aparece muito na religião, e o Freud por isso se torna um grande crítico da religião, não é? Mas observe que na civilização o Freud está vendo aí uma situação conflitiva entre um id que exige a satisfação e um modo civilizatório repressor religioso que impõe um princípio de permitido e proibido. Isso relativamente à sexualidade. E o Freud, como um representante do modo de uma sociedade tradicional, de uma cultura de repressão. O que é uma cultura de repressão? Freud a entende como aquela que considera o sexo como o indecoroso, o feio, não é? O despudorado. Assim ele lia a sexualidade lá no mundo dele, final do século XIX, início do século XX, provavelmente muito influenciado pela moral da ética protestante que era compartilhada pela burguesia que o próprio Freud atendia, não é? Então, a presença dessa moral que implica a concepção do senso comum de que o sexo é o indecoroso, nos ajuda a entender o conceito de repressão ou de recalque no pensamento do Sigmund Freud. Por que isso? Porque, ao mesmo tempo em que no aparelho psíquico do Freud está este componente pré-civilizado, não é? Este eu natural, o id,
que não reconhece, não transita no mundo da moral. Por outro lado, no aparelho psíquico do Freud aparece uma realidade que é de natureza cultural, o superego. Se o id é inato, o superego é um produto do processo civilizatório, não é? Ele é um representante interno de uma moral social e ele ganha aquele perfil que o Freud vê de maneira muito que ele acusa, denuncia de maneira muito veemente na religião, que é a exigência de um perfeccionismo moral, não é? Freud fez, nesse sentido, uma boa crítica aos males que o perfeccionismo moral da religião fez com a vida humana, não é, ao longo da história da civilização ocidental. Então, à medida que se internaliza no superego esta cultura de repressão, e se forma um censor interno que passa de forma perfeccionista a vigiar, não é? O que transita no mundo dos desejos, o que está atingindo ali a consciência, não é? E busca satisfação. O Freud diz, o superego está ali vigiando isso e acusando, não é? Acusando à medida que, no terceiro componente do aparelho psíquico, o ego começa a adentrar qualquer exigência, qualquer impulso instintivo que seja considerado indecoroso, depravado pelo superego, ok? Então, veja só, civilização, não é? E aparelho psíquico. O que significa, então, repressão? Repressão tem a ver com esse cenário de conflitividade, cenário no qual, à medida que as demandas que provêm do id, não é? Esses impulsos instintuais de natureza sexual, são reprovados pela instância moral interna do superego, e este superego é aquele que vigia, que acusa o ego, que é responsável pela realização, pela nossa relação com o mundo, não é? A realização do desejo depende da ação do ego sobre o mundo, tem que passar pelo ego. Mas à medida que essa demanda se impõe ao ego, o superego acusa o ego. Você é mau. Esse desejo aí é coisa errada, você é um pervertido, não é? Isso provoca sofrimento no ego, e esse impulso instintual que, em princípio, realiza o prazer, não é? Por exemplo, o desejo de uma moça por um homem casado, a realização seria a plenificação, a descarga, o prazer. Mas surge um fator de sofrimento que diz respeito ao fato de que a presença desse desejo, não é, é condenado pelo superego, e o ego, como representante da criança no complexo de Édipo, tem medo do superego e quer se submeter a ele. De maneira que se estabelece um conflito entre duas racionalidades, uma de gratificação e uma de proibição. A de gratificação representada pelo id e a de proibição representada pelo superego, não é? E, no entanto, a gente identifica a presença de um sofrimento intenso no ego à medida que essa acusação do superego, do censor interno da personalidade, está presente. E, como resultado disso, Freud entende que a psicanálise fez uma descoberta. Ele se gaba de uma descoberta da psicanálise, exatamente Verdrangung, não é? Repressão, recalque. Ele diz que o mecanismo de defesa do ego para aliviar essa ansiedade imediata que nasce desse conflito entre as duas racionalidades, o ego lança mão de um mecanismo de defesa que é Verdrangung, que é a repressão.
de maneira que o impulso instintivo ele é expulso da consciência para o inconsciente, não é? Então o Freud está aí fazendo uma relação entre a repressão e o inconsciente. Essa é uma das formas dele pensar o conceito de inconsciente. Nesse sentido, inconsciente é o reprimido, não é? Ele tem outras formas, mas essa aí eu considero que seja a mais importante, a mais paradigmática, com a qual a psicanálise fez história, não é? Então, no entanto, o Freud continua e ele diz que os achados da psicanálise mostram que esse impulso instintivo que fica recalcado, que está presente no inconsciente e que, portanto, não na consciência não há ciência sobre ele, não é? Esse impulso reprimido, ele continua ativo, ele continua operando, não é? E aí a gente tem um pouco a ideia de libido do Freud, a ideia de uma energia que se movimenta, uma energia que pode ser represada, uma energia que pode passar por um processo de descarga à medida que há uma satisfação, não é? Então, quando o Freud fala da libido, ele está falando da força com que se manifesta, não é? O prazer sexual. Então, talvez para nós aqui, para nossa discussão, interesse o fato de que Freud fez uma relação entre o pudor, o professor Timóteo lançou mão do conceito de pudor, não é? Nós estamos falando de um bolsão da sociedade contemporânea, que é o bolsão evangélico, não é? E ele tem algumas peculiaridades, talvez diferentes da sociedade, digamos, não religiosa ou menos envolvida diretamente com esse mundo. Então, o mundo evangélico é um mundo no qual existe pudor, não é? Pudor em relação à comunicação, em relação ao uso de uma criatividade na vida sexual, não é? E, por parte do Freud, existe a tese de que o represamento da libido pode levar a problemas de natureza interacional, não é? Sintomas neuróticos que ele analisou por muito tempo na obra dele, e também talvez nos interesse aqui o conceito freudiano de forma mais direta, o que é sexualidade para ele, não é? No mundo do Freud, ele travou um embate muito grande com a comunidade, tanto com o senso comum da sociedade quanto com a comunidade acadêmica, não é? Porque havia um consenso em torno da ideia de que sexualidade dizia respeito a uma vinculação com genitalidade e reprodução, não é? Então, a sexualidade deveria ser definida dessa forma, genitalidade e reprodução. O Freud discorda, por quê? Porque ele diz que não só ele, não só a psicanálise, mas havia um conhecimento muito grande de formas de vida sexual que não se encaixavam nesse modelo de sexualidade normal genital vinculada à reprodução, né? Então o Freud fala de diversas perversões nas quais perversão é o conceito que ele usa, tá lá presente na obra dele. Diversas perversões que são modalidades de busca de vida sexual, de satisfação sexual, nas quais, via de regra, não participa a reprodução, não tem como meta a reprodução, não é? E não tem como objeto uma pessoa do outro sexo e seu genital, como seria na heterossexualidade.
Aí o Freud fala dessa perversão, a gente identifica os invertidos, os homossexuais, a gente identifica pessoas que têm como atividade sexual de primazia para a realização do prazer, não o ato sexual, mas o voyeurismo, olhar, ver, não é? Permanecer assim, olhando, vendo o outro, e aquilo ali é o que produz o prazer sexual sem que ele vá até a finalização, que seria considerada a sexualidade normal, genital, não é? Outros também, que são os chamados sádicos, que podem ter prazer no exercício da crueldade, não é? Do domínio, da força, de tratar mal, mas necessariamente sem que isso se desemboque no ato sexual normal da fusão, o encontro dos genitais, não é? Então Freud diz, olha, a sexualidade não pode ser definida como genitalidade e reprodução. Nós temos esses vários desvios que ele chamou de, ou eram chamados de perversão na época dele. Mas nem foi isso o que mais produziu uma mudança na visão sobre a sexualidade. A tese mais delicada do Freud é a tese da sexualidade infantil, não é? Que gerou uma polêmica muito grande na época. E o Freud disse que, à medida que ele atendia os pacientes dele, os neuróticos, não é? E à medida que se escavavam as memórias patogênicas, as experiências que produziram o adoecimento dos neuróticos, o Freud diz que, invariavelmente, os neuróticos voltavam a experiências sexuais da infância, experiências de natureza sexual da infância. E ali estaria o fator patogênico, não é? Mas o que o Freud quer dizer com isso? Do que ele quer dizer com sexualidade infantil, não é? Bem, ela é muito diferente da sexualidade do adulto. A sexualidade infantil, uma diferença que o Freud propõe para ela em relação ao adulto é o conceito de autoerotismo. Como é que a criança realiza a sua satisfação sexual? O Freud diz, a princípio, bem no princípio do desenvolvimento, é autoerótica porque independe de um objeto externo. A criança se satisfaz manipulando zonas de prazer no próprio corpo, não é? Então o Freud vai falar da descoberta dos genitais, vai falar da descoberta, por exemplo, da região dos lábios, lá no primeiro momento da infância em que a criança começa a mamar, não é? A princípio, o mamar está sob a estimulação do instinto nutricional, a fome, mas o Freud diz, se observa que mesmo quando a criança para de mamar, ela continua fazendo o sugaço. Ela descobre que ela pode sugar o dedo, sugar a chupeta, não é? Então o Freud diz assim, o sugar da criança é uma manifestação da sexualidade infantil. Mas o que ele quer dizer com isso? Por que ele chama isso de sexualidade infantil? Porque ele está dizendo que existe uma carga de concentração, não é? De prazer na excitação que se faz nos lábios ali da criança. E como é que a criança aprende a repetir a experiência do prazer? Tocando, colocando o dedo, excitando os lábios, não é? O Freud vai dizer que essa não é a única chamada zona erógena, a teoria dele é bem complexa, ele chega a falar do corpo todo, todos os órgãos, com o potencial desenvolvimento de zonas erógenas. Mas, primeiro, então, a sexualidade infantil é diferente do adulto porque ela é autoerótica. No caso do Freud, isso tem a ver com o conceito de
libido do ego, não é? O Freud entende que essa autoeroticidade da criança, quer dizer, o corpo dela é o objeto de toque, de interesse dela, não é? Está relacionado ao fato de que a energia sexual, a libido, a princípio, ela está toda investida, ela está toda no reservatório do próprio eu e não está investida em objetos externos. Por isso ela não precisa, a princípio, desses objetos, né? Mas o que é o desenvolvimento sexual da criança? Nele vai haver um movimento de investimento e retroação da libido do ego em relação a objetos, não é? Então, por exemplo, no chamado complexo de Édipo, ali um pouquinho mais adiante no desenvolvimento da criança, a libido do ego, ela faz um investimento em um objeto externo. O primeiro deles é a mãe, não é? Que é aquela que a criança toca, a criança mama, tanto o menino quanto a menina. Então, essa pessoa que pode ser a mãe ou pode ser uma outra pessoa que cuida, não é? Vai se tornar objeto desse investimento libidinal, um investimento de amor, não é? Aí você vai dizer, não, mas por que o Freud chama isso de sexualidade, não é? Esse tipo de prazer. Bom, os argumentos do Freud são muitos, né? Não cabe aqui eu falar sobre eles, mas o fato é que ele argumenta que toda a sexualidade infantil, que ele chama de anárquica, na qual diversas exigências de satisfação acontecem difusas, sem que uma se submeta à outra. Por exemplo, os lábios exigem estimulação, não é? E satisfação com a manipulação, os genitais também, não é? O aparelho excretor também para ele. Então, a sexualidade infantil ela é anárquica no sentido de que as diversas zonas erógenas e as atividades que provocam o alívio e a excitação ali para haver uma descarga, não é? Essas zonas erógenas, essas pulsões parciais, elas operam independentemente uma das outras, não é? Ao passo que isso é diferente da organização sexual que vai lá na frente, não é? Sobretudo no momento da adolescência e da juventude, se impor, que é o momento no qual o Freud diz que acontecerá uma submissão, uma nova organização social na qual as pulsões parciais da infância, como por exemplo a excitação oral, não é? São, atenção, colocadas a serviço da genitalidade. Qual é a diferença? Na infância, a oralidade procurava sua satisfação independente. Na vida adulta, a oralidade ela é subalterna, não é? Aos genitais. Subalterna em que sentido? O beijo se torna uma atividade que produz uma excitação intensa nos genitais e chega a um ponto que a única forma de aliviar aquilo ali e levar ao orgasmo é o contato dos genitais, não é? O macho e a fêmea. Então, o que a gente tem aí na teoria do Freud? A gente tem essa ideia de um desenvolvimento normal, mas que evidentemente passa ao que o Freud chama de desvios desse desenvolvimento normal, que acontece no caso das perversões, não é? Mas é uma teoria. Outro componente interessante, talvez para nós na teoria dele, é que ele diz que à medida que a renúncia ao objeto de amor no complexo de Édipo, não é?
Lá na vida adulta, lá na juventude, na vida adulta, a escolha ele chama de escolha definitiva de objeto, não é? Ali havia a ideia do casamento e tal, tradicional. Essa escolha definitiva de objeto acontecia segundo o modelo que daquele objeto de amor primeiro da infância, não é? Bom, trouxe essas exposições aqui sobre a teoria dele. Vamos ver que o professor Anderson tem a dizer sobre se a gente aproveita alguma coisa disso, se a gente não aproveita, não é? Professor, deixa eu só fazer uma pergunta para o professor Cláudio, que eu acho que é uma dúvida recorrente, pelo menos com as pessoas com quem eu converso, né? Então, o senhor pode, assim, só responder de maneira sucinta, se preferir. Eu tenho a impressão que as pessoas não entendem. Quando se fala de Freud, é às vezes associado à psicologia, né? Então, só situar em que contexto que o Freud está dentro da história da psicologia, né? No popular a gente ouve muito uma frase, tem até repórteres famosos, né, que defendem Freud, Dr. Freud, Freud explica, né, tem muito essa frase, né? Então só para o senhor situar em que momento da história da psicologia que ele está. Ele é anterior à psicologia. Sim, uhum. Há uma diferença, o professor Cláudio vai te responder, mas ele é anterior porque a psicologia propõe um, uma compreensão, eu diria, mais objetivista, né, de certos fenômenos da natureza psicológica. Ele não, ele entra com uma leitura enviesada por muitas influências filosóficas, né, que ele recebe, desde o Da Vinci, Schopenhauer, Nietzsche, etc., né? Então, ele foi muito influenciado pela filosofia e, posteriormente, a filosofia foi abandonada pela ciência. Então, o saber filosófico, ele é um saber que não se encaixa do ponto de vista da percepção da realidade imediata. Então, a empiria não é objeto da psicanálise. Por isso que ela trabalha com conceitos que são complicados de serem usados e serem considerados científicos, por exemplo, o conceito de inconsciente, né? Por exemplo, a sexualidade infantil é um outro problema no Freud. Por quê? Porque posteriormente ciências como a endocrinologia, que é uma especialidade da medicina, descobriu que é difícil dissociar processos hormonais da libido. Tanto é que quando o cara quer tratar da falta de libido, ele vai repor o hormônio, portanto, ele não tem desejo sem hormônio. A pergunta que a gente faz é a seguinte: como é que uma criança pode desenvolver prazer e desejo sexual, sendo que ela não tem o aporte dessa dos processos hormonais, que devem ser constitutivos? Quer dizer, a sexualidade ela tem a dimensão não só cultural, não só subjetiva, mas também objetiva, que é a biologia da sexualidade. Tem a ver com o hormônio. Então, o Freud, ele viajou, por exemplo, outra questão, o orgasmo, né? O orgasmo como o ideal a ser atingido pela civilização repressora. Reprimiram o quê? Reprimiram o eros, né? O que é o eros? É a pulsão, é o desejo reprimido. E o Bauman diz que existe no imaginário uma escalada sempre obsessiva por parte das pessoas em alcançar o ideal de toda experiência prazerosa, que é o cume dela, que é o orgasmo. O Freud, influenciado pela filosofia ou pela física, ele chama o orgasmo de descarga, né? Descarga do prazer sexual. Isso é a influência que ele recebe. Era moda na época o conceito de descarga, que era um conceito da física. E na verdade, a descarga não é peniana. Ainda hoje não consegue se definir exatamente. Por exemplo, como é que a mulher, que tipo de orgasmo que a mulher tem? Se é um orgasmo da mente, se é a mente que provoca o orgasmo acontece na mente, ou se é na genitália.
Então, são mistérios que o Freud não conseguiu desvendar. E hoje ainda a ciência está muito aquém do que ela poderia. Mas o Freud está situado historicamente no século, ele nasce, né, no século XIX, ele nasce como figura, como personagem emblemática para o campo das ciências, do saber, né? É, mas ele é anterior, ele contribui muito para a psicologia, mas pouco a pouco a psicologia se afasta da psicanálise, fica claro que nós temos uma ciência separada de outra aí. Professor, dá uma resposta mais objetiva. Eu digredi muito, né? Não, é isso aí mesmo, é exatamente isso, não é? Só para a gente ter uma ideia, havia um teórico muito importante na história da psicologia, o pessoal da historiografia da psicologia fala muito sobre ele, que é o Wilhelm Maximilian Wundt, que é um alemão, ficou muito famoso na Universidade de Leipzig, na Alemanha, não é? E ele queria fazer, com todas as dificuldades e críticas que se possa fazer a ele, mas ele queria fazer exatamente o que o professor Anderson falou, ele queria construir uma psicologia empírica, científica, não é? Não vou dizer que ele foi bem sucedido nisso, mas ele queria abraçar o cânon da ciência, grande parte influenciado pelas ciências naturais, não é? Então ele vai para o laboratório, ele quer usar o método experimental, né, o trabalho empírico, e o Freud, deixando bem delineada a situação, vê em Wundt um crítico, perdão, vê Wundt numa perspectiva crítica. Ele diz assim, ó, ele não vai chegar a lugar nenhum porque ele trabalha com a consciência e eu trabalho com o inconsciente, não é? E o inconsciente é exatamente o que o professor está dizendo. Do ponto de vista científico, é um conceito impossível de ser absorvido pela ciência, não é? E depois também movimentos de afastamento da psicologia em relação à psicanálise aconteceram na obra de John Broadus Watson, que é considerado o pai do behaviorismo norte-americano, depois também na crítica de Bills Frederick Skinner à psicanálise, não é? A não objetividade da psicanálise, apesar de que o Skinner também faz uma boa chupada da teoria do Freud, né? Adota, inclusive, o conceito do inconsciente. Adota, inclusive, quer fazer uma decodificação para a linguagem dele, mas Valida os clichês conceituais do exatamente, aparelho psíquico. Os 3 eus, né? valida, exatamente. Quer dizer, foi um crítico que, na verdade, está reconhecendo. O Skinner. Só um detalhe, assim, o Laércio talvez tenha o interesse de saber uma coisa mais primária, uma formação bem básica. Freud era um médico, tentando tratar pacientes dentro de um consultório, né? Enquanto a psicologia nasceu dessa tradição de Mais especificamente pesquisa um básica, neurologista, né? seria o equivalente de um neurologista. Seria equivalente. Né? Então aí a psicologia não, os caras estavam tentando fazer pesquisa básica para compreender ali o conteúdo da consciência. Freud é um médico num consultório. O Wundt tinha a crença de que a psicologia é uma ciência pura, sem intenção aplicativa, não é? E o Freud está no consultório, resolvendo um problema prático. Mas acho que isso já é suficiente, né? Sim. Pois bem, então seria interessante a gente hoje ficar mais centrado no conceito de racionalidade transgressora, né? Vamos avaliar um pouco como é que essa engenharia ela se movimenta com a operacionalidade da racionalidade nesse modelo que nós estamos chamando, esse modelo precário que faliu, que morreu, que está aí só eu diria, para ocupar um espaço que, na verdade, é um espaço que, do ponto de vista funcional, não faz nem sentido. Porque a monogamia não é mais
um sistema de unidade substancial levado a sério. Então, quando a gente fala de unidade substancial, nós falamos de a dissolução de duas diferenças unitárias que subsistem dentro de uma realidade de coexistência, de um espaço de coexistência. Coexistência significa a junção de duas realidades. Uma configurada pela presença e afirmação individual de uma pessoa e de sua subjetividade, coexistindo com outra. Monogamia não funciona. Aparentemente, ela não funciona a princípio porque, veja bem, eu vou pontuar alguns problemas aqui. Se nós temos a compreensão da monogamia como unidade afetiva, e essa unidade afetiva foi largamente entendida como um subsistema autopoético, então nós temos um problema já na natureza da própria monogamia. Se ela é considerada a partilha de dois mundos, ela pressupõe a insuficiência das individualidades. Por que a gente se une? Para ter a noção de completude. Mas porque a unidade substancial significa completude. É a soma de um com o outro. É a soma de um eu com o outro, um tu. É a soma de um homem com uma mulher. A completude. Inclusive, essa completude se percebe exatamente na procriação, né? Na natureza procriativa dessas duas unidades que coexistem dentro de um mesmo modelo. Então, mas emblematicamente, a monogamia significa insuficiência ontológica, que operacionaliza sempre em sentido, eu diria, em sentido precário. Por quê? Porque nós entendemos que a monogamia tem uma proposta messiânica de unir pessoas que em si são pessoas incompletas. Então, o homem, na sua pessoalidade, na sua natureza pessoal, ele é incompleto. A monogamia diz o seguinte: ele se torna completo com uma outra pessoa de uma natureza diferente, de uma espécie ou um gênero diferente. Sim, aí ele se torna completo. Mas precisa ser uma, não pode ser duas, não pode ser três, não pode ser quatro, não pode ser várias. A monogamia no casamento, ela não tem sido levada a sério porque ela não é levada a sério no namoro. Veja bem, eu acho que eu não quero entrar na individualidade, na intimidade de cada um aqui. Eu tive algumas poucas namoradas, eu tive umas 3, 4, 5 namoradas. Isso é normal? A pergunta é dizer, isso é normal? Por que a gente não casa com a primeira namorada que a gente tem? Alguém já fez essa pergunta? Se a monogamia é um sistema que pretende validar que o encontro de um homem com uma mulher, o encaixe de um homem com uma mulher é por si suficiente, então por que nós nos separamos das namoradas? Nós deixamos alguns namoros, nós abandonamos alguns namoros e vamos atrás de outras moças, outros namoros. Já tem um problema aí. Outro problema é relacionado à cobiça. Se a gente compreende que o escape, o corte, a ruptura, a transição que acontece entre uma experiência de namoro monogâmica para uma outra experiência de namoro monogâmico, é porque alguma coisa produziu isso aí, uma insatisfação. A insatisfação sempre está associada a uma questão de insuficiência hedônica. Eu não fui feliz com ela. E por último é o problema
da cobiça, mas a cobiça é já compreendida como uma coisa um pouco mais grave do ponto de vista moral, é quando na experiência de namoro já existe a infidelidade. Já existe aquele cara que namora mais de uma mulher. Já existe aquela moça que já namora mais de um homem. Ou que namora com um, mas passa a namorar com outro. E passa a namorar com outro. Às vezes tem dois, três. Tem um namorado e dois amantes. Isso é complicado, né? Amantes no namoro não deveria existir, mas existe. E a capacidade também de tocar no que é proibido no namoro. O outro é proibido. A cobiça, o adultério acontece no namoro. Quando um já tem uma namorada, resolve abrir espaço para a inclusão de mais uma pessoa. Isso é uma prática de adultério. É uma prática de adultério. Porque Jesus disse: se qualquer um olhar para qualquer mulher, não fala se é num casamento ou não. Olhar com um olhar cobiçoso, com um desejo cobiçoso. Então, por quê? Porque ele dilui fronteira. E ele inclui o que não pode ser incluído. Ele inclui uma moral que é imoral do ponto de vista do julgamento ético, a ética da santidade. Então, veja bem, quando a gente pensa essas possibilidades, a monogamia se torna um problema, porque a pessoa que não conseguiu ser fiel ao seu outro no namoro, é difícil a gente acreditar que no casamento ela vai continuar sempre fiel. É difícil. Quem teve experiência de infidelidade no namoro, é provável que vai repetir essa experiência no casamento. Por quê? Porque a monogamia não se sacramenta com o casamento. Existe a monogamia no namoro e existe a monogamia no casamento. Mas é uma relação. Por isso que o judeu diz: olha, namoro não tenha sexo e que seja breve. É a concepção do judeu. Está lá na novela dos 10 Mandamentos. Encosta na mulher, em poucas semanas já está pedindo a mulher em casamento. Não tem essa coisa de ficar transitando. Pega uma, pega outra, pega outra. Depois que pegou 10, escolhe um. Escolhe uma. Não. A coisa tem que ser levada mais a sério. Porque o julgamento ético já está presente na época do namoro. A racionalidade transgressora já opera, do ponto de vista de uma engenharia transgressora, ou de transgressão, já opera no namoro. Ah, e por que nós transgredimos linhas no namoro? Por quê? Porque no namoro a gente deveria, né? O namoro é a época do romantismo, do beijo, das flores, do amasso, né? Do cinema, da pipoquinha, da Coca-Cola, do encantamento. Por que a gente trai o namorado, trai a namorada? Por que isso acontece? Porque é uma imposição, é um potencial da imposição do próprio modelo. Quando nós falamos de monogamia, nós falamos de um modelo que sufoca a afirmação de suficiência do ego, de autossuficiência do ego. Está dando para pegar? Por isso que a coisa, essa engenharia, ela complica um pouco, do ponto de vista da moral, ela complica um pouco essa coisa da linha. A linha tá, cadê a linha? Eu não estou vendo muito bem essa linha. Ela existe? A linha do sim e do não. A linha do certo e do errado. A gente deixa para pensar essas coisas no casamento. A namorada promete ser fiel para o marido lá na presença do padre, quando fala assim: e aí? Agora está aqui na igreja. Faz a promessa aí. Você promete ser fiel? Parece até que essa promessa não é válida no namoro. É tão válida no namoro quanto no casamento. Mas a gente leva a sério, porque o casamento é uma espécie de juramento legal, né? Então tem um subsídio da lei. Até pouco tempo, o adultério era considerado crime na nossa Constituição. Na nossa Constituição, não, na nossa lei brasileira.
agora não mais, se liberou. Agora, o problema é que o paradoxo da monogamia deve ser compreendido como a insuficiência das unidades afetivas. Por que nós traímos? Porque nós queremos mais afeto. Nós não nos contentamos com o afeto, a quantidade do afeto que é compartilhado por uma mulher ou por um homem. É insuficiente. O que ele dá é pouco. A gente quer mais. A gente tem mais fome de afeto ou mais fome de prazer, de sexo. E o que ela dá é pouco, é insuficiente. Mas o modelo é isso. O modelo impõe a insuficiência. E, portanto, quando a gente fala de monogamia, criada para cumprir só o ideal de procriação, então nós estamos impondo uma tarefa difícil para o casal. Eles vão ter que viver sempre e permanentemente contentando-se com o pouco, porque tem o sexo, mas não tem o prazer. Porque o sexo na monogamia se tornou um exercício para produzir, para criar, para gerar, para gestar, para construir a materialidade da família, em toda a sua amplitude. Pai, mãe e prole. Então, as pessoas já entram na monogamia pensando, cobiçando, não é nem cobiçar, não, desejando a completude. A completude não é o matrimônio, a completude é a família. Elas nascem querendo, já falando de filho. Eu quero ver minha casa cheia de filho. Mas mal começou a relação. Não, nós já tivemos uma relação demais lá no namoro. Para as pessoas que são religiosas, o namoro deveria funcionar de forma diferente. Deveria haver eu diria, a recusa do prazer sexual. O problema é que quando a gente é jovem e está lá namorando, a gente também está num período, a nossa vida, a nossa biologia está passando por um processo de efusão hormonal, de explosão hormonal. É muito complicado conciliar esse fator biológico com a demanda de imposição de limites que vem da cultura religiosa. Isso produz a doença, isso produz a neurose. Mas então a monogamia é foi uma cria dessa cultura ocidental. Eu estou falando agora mais para os cristãos, que quer provar, quer testar exatamente o que, em quem, dentro desse aparato de coexistência. O que nós estamos sendo testados? Estamos sendo testados. Em que nós estamos sendo testados? Pelo menos parece que nós estamos sendo testados. A impressão que se tem é que nós estamos sendo testados. Alguns não conseguem o teste e abandonam. Abandonam a promessa de fidelidade, de lealdade. Né? Então, eu notei que eu não dou conta disso. Eu me lembro que quando eu trabalhei no interior do estado de Goiás, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, mais ou menos, eu conheci um cara, ele era eletricista, né? Ele morava numa cidade mais para o sudoeste, mais para o sul do estado de Goiás. E ele dizia o seguinte: olha, eu não consigo, toda cidade que eu passo, eu tenho que ter um caso sexual com a mulher. Mas eu
pelo menos eu faço uma coisa boa. Eu faço uso de camisinha em todas elas, porque eu tenho que poupar minha mulher. Tadinha da minha mulher. Eu não posso passar doença para ela. Ela já é chifrada, eu não posso levar mais esse problema, né? Além do chifre, que é um problema de natureza cultural, vem ainda um problema que é mais grave, que é possibilidade, naquela época ainda a AIDS era um monstro, né? Hoje não mais, mas a AIDS na época era um problema muito sério, amedrontava muito, né? E ele falou assim, olha, eu me preservo da AIDS, da possibilidade de adquirir a AIDS na atividade extraconjugal. Eu uso camisinha, mas eu não consigo viver essa vida que eu vivo, fora de casa, sendo leal à minha esposa. Então parece que a ausência da esposa é o problema? Agora vamos analisar a coisa de uma forma um pouco mais crítica. E aqueles casais que vivem junto o tempo todo, mas não mantêm relação sexual de qualidade? Como é que se anima? Como é que se percebe? Como é que se entende esse negócio? Diferentemente desse que alegava que o fato dele trair a mulher estava associado ao distanciamento da própria esposa, a ter que viver sempre longe da própria esposa, ausente da própria esposa. Aí ele diz, então o problema está na ausência. Se você estivesse perto dela, você não trairia ela. Em tese ele falou que não, que é uma mentira. Mas e aqueles que convivem o tempo todo? O que justifica a traição de um homem e de uma mulher? Nós estamos falando de racionalidade transgressora. Então veja, pode falar, pode falar. O senhor está falando aí, e eu estou aqui pensando, tendo vários questionamentos, várias perguntas, né? Mas deixa eu voltar para uma do início, quando o senhor estava falando da relação, ainda no namoro, da presença da cobiça. Ou seja, vê se eu estou entendendo corretamente. A presença da cobiça, ou até passos em direção à realização dessa cobiça, isso aí já é a presença da racionalidade transgressora. É isso que você está dizendo, né? Sim, Ou seja, ela já se manifestou lá no início de tudo, lá no namoro. Eu sempre vejo por aí, assim, algumas pessoas, até pessoas próximas, né? Fulano estava namorando com ciclano e de repente teve relação. Aí, não, agora tem que casar, porque teve a relação. Ou seja, teve uma transgressão e, ou seja, se ele continuar nesse caminho dando passo, ele vai levar para uma vida de casado a mesma racionalidade que motivou o próprio casamento. sim. Ou seja, o casamento então não é a solução. Não é. Não, Nesse caso, nesse caso, sim. que eu estou citando. O discurso. Porque eu estou falando assim, a racionalidade transgressora, eu estou entendendo que ela já está presente antes mesmo de se casar. Sim, é porque ele é característico do próprio modelo. Uhum. A monogamia impõe a vontade de cobiça, a vontade, o desejo cobiçoso. Impõe. Portanto, alguém pode dizer, mas a poligamia também. Sim, porque a poligamia também limita, até certo ponto, limita espaços, limita experiências, limita a interação de pessoas. Quer dizer, então, vamos supor que um Davi na vida ou outros consigam ter 10 esposas, 6, 7, 8, 10 esposas. Obviamente que no mundo de hoje, todas elas seriam privadas de uma experiência de sexualidade de qualidade, provavelmente. Mas no caso da monogamia, é porque nós criamos outras prioridades que estão conjugadas nessa tarefa de coexistência, essa tarefa de ser um com o outro na vida, no cotidiano. Por exemplo, você vai para o trabalho, não vai? Sua esposa vai para o trabalho. O trabalho produz o quê? A mortificação do desejo. Por quê? Porque o desejo está associado à atividade erótica do mundo imaginário. Quando não se tem atividade erótica no mundo imaginário, dificilmente haverá desejo. O desejo de possuir, o desejo de ser possuído. Então, no ambiente do trabalho, não se pensa em atividade erótica.
ou atividade sexual. Você está ocupado com uma tarefa que está diretamente ligada à sobrevivência ou expansão da riqueza. Então você está trabalhando por duas, ou para se manter, ou para melhorar de vida. Comprar um apartamento, comprar um carro, comprar um lote, comprar um, etc. Você tá, é a civilização da expansão. Você está querendo alargar o seu espaço, a sua geografia, as dimensões da sua geopolítica, né, pessoal. Você está ali para isso. Então você tem que se concentrar naquilo. Quando você chega em casa, você já está com praticamente 8 horas do seu dia comprometido, ou mais. Quando se almoça fora, então não se vai em casa ver a esposa. Então é algo em torno de 10 horas, 11 de distanciamento. Isso é um fator, desculpe a expressão aqui, tá? Eu vou usar para. Não é debochada, mas isso é abroxante. Isso despotencia o capital erótico, o capital libidinoso. Então, E vou complicar um pouquinho, sem nenhuma intenção de ser irreverente. Eu vi uma. Essas coisas nem sempre vêm com a fonte, né? Mas chama a atenção. Os locais onde as traições mais acontecem. O número um era o trabalho. Em segundo lugar vinha academia, vinha outros, inclusive igreja, né? Mas o trabalho era o número um. Talvez tenha uma relação. isso é uma sina cultural. É, Por isso que os pais, os maridos, sempre nas sociedades capitalísticas, eles privaram a esposa. Nas sociedades como um todo. Desde que o mundo é mundo. Sempre deixaram a mulher fora do mercado de trabalho. Por quê? Se imaginava que a mulher era mais suscetível, naquela época, de ser, de ceder ao assédio sexual de um homem que trabalha com ela. numa Por isso que, situação em que ela fica privada, como o senhor explicou anteriormente. Então combina as duas. sim. Por isso que na época de Jesus, um homem não poderia conversar com a mulher. Porque aquilo poderia sugerir um assédio sexual. E a mulher, para o judeu, ela sempre é mais frágil do que o homem, do ponto de vista da racionalização do desejo, da racionalidade transgressora. Ela cede mais. A demanda da racionalidade transgressora. Aí você pergunta para o judeu, por quê? Qual é o modelo que vocês têm? Ele fala assim, olha lá, a Eva com a serpente. Quem cedeu primeiro? Foi Adão ou foi a mulher? Foi a mulher. Então, não se pode confiar em mulher. Daí começa o preconceito. Essa é a base, eu diria, antropológica da cultura do patriarcalismo. Foi assim que o homem se impôs como superior. E foi assim que ele disse, olha, a mulher é para ficar fazendo cesto. A mulher é para ficar fazendo cesto em casa. E eu vou à caça. E isso não acontece só com o homem da civilização. Vou ao trabalho, buscar a nossa sobrevivência. Isso acontece com os índios, com os guaiquis, eles é assim. Os guaiquis, eles vão para a caça e as mulheres ficam fazendo a cesta. Quando um homem é pego fazendo uma cesta, ele perde o direito de se assegurar como macho. Ele perde a sua masculinidade. Por quê? Porque isso é tarefa de mulher. Tarefa de quem fica em casa. O homem tem que sair. Ele tem que ir atrás. E por que a mulher tem que ficar em casa? Porque ali é um lugar seguro. Um lugar onde a possibilidade do assédio é provavelmente que seja uma possibilidade mais distante. Pelo menos antes de existir as redes sociais. Até antes, né? Então, veja bem, por que os homens são inseguros? Nesse sentido, eles são inseguros. Mas as mulheres também são inseguras. Mas talvez a insegurança do homem deva ser compreendida como alguma coisa constitutiva à sua própria biologia masculina. Nós temos um professor que já falecido, que ele dizia que a diferença entre o ciúme de um homem em relação à mulher e de uma mulher em relação ao homem é a seguinte: o homem tem um ciúme próprio, biológico da mulher. Já a mulher tem um ciúme civilizado do homem. É uma criação. Na verdade, a mulher não deveria sentir ciúme do homem, na compreensão dele. Mas
em virtude esse problema que nasceu, onde as mulheres descobrem depois que o marido tem outra família e vai ter que partilhar a fortuna, o patrimônio com a outra família, porque o cara não comunicou quando era vivo que tinha uma outra família, uma outra mulher, outros filhos, e agora... Aí a mulher falou assim, olha, é o seguinte, eu não posso perder. Depois que o homem morreu, eu tenho que eu tenho que ficar com tudo. Então, o Rousseau, a civilização moderna capitalista, ela é fruto dessa necessidade neurótica de dizer que tudo é meu, isso aqui é meu. E a tendência, movida pelo o instinto de expansão, o instinto de aquisição, como diria o Weber, é aumentar o patrimônio e não dividir o patrimônio. Então, por uma questão de segurança, as mulheres desenvolvem o ciúme. Mas é o ciúme motivado pela a partilha material. O homem não. Ele não quer partilhar a pessoa. Ele tem ciúme da pessoa. Ele não está preocupado em patrimônio que a mulher vai deixar. Percebe a diferença? No entanto, o problema está aí. A monogamia, ela produz um estilo de vida que despotencia ontologicamente, eu diria, a presença, o capital libidinoso. Portanto, ela produz uma alienação libidinosa da vida, uma alienação do mundo, da vida psicomoral do homem, da mulher, essa alienação de natureza erótica. Quanto mais se trabalha, menos desejo sexual se desenvolve. Tanto ela por ele, quanto ele por ela. Só mais uma questão ainda, voltando no início, que seria, acho que penso o outro lado da moeda. O senhor falou de um casal que se priva, né? Quando o senhor citou aquele exemplo dos dois que estão juntos, relatando aquele exemplo que o senhor deu da pessoa que sai e trai em cada cidade, né? Então o problema é a distância, mas de repente eles estão juntos e tem a privação. Então a racionalidade transgressora se manifesta aí também, o quê? Nas fantasias que um pode ter, alguma coisa assim? Ou nesse caso aí não tem? Pois é, a fantasia é também uma consequência da afirmação de uma insuficiência, uma insuficiência que é própria, insuficiência do ego, da fome do ego, ou da fome de afeto que o ego tem, da fome de prazer, de prazer sexual que o ego tem. Então, veja bem, o problema é o modelo, porque o modelo restringe a quantidade, a proporção de afeto que você pode absorver na relação. E, via de regra, por causa dessas preocupações do trabalho, por causa da preocupação aumentar o patrimônio, por causa da preocupação e etc, 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 nós pensamos na atividade sexual, sempre a gente põe isso para o último lugar. Põe lá no final da fila. Isso não é a prioridade. E por causa disso, as civilizações capitalistas estão empobrecendo cada vez mais, elas estão empobrecendo a sua vida de sexualidade. Os casais estão empobrecendo. E aí se pensa que o problema está no casamento. Não, é só não casar. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas aí você vai fazer o quê? Não, eu vou só juntar. Eu vou morar. Não, mas isso é monogamia. Todas as imposições do modelo vai ser experimentado até mesmo por aquelas que se unem não sendo casadas. Então, é uma falsa ideia, é uma falsa crença. É uma ideia tola. Pensar que, não, se eu não tiver casado, já estou vacinado contra isso aí. Não. Se se está nesse modelo, o problema é que ele impõe restrições. Você tem limite para consumir prazer, você tem limite para receber afeto.
E a racionalidade transgressora opera a partir dessas restrições. Quando você não se sente amado pela sua esposa, você ama, mas não se sente amado. Eu orientei um rapaz lá atrás. Ele estava no primeiro casamento. E ele falou assim: eu não me sinto nem amado pela minha esposa e nem desejado por ela. Isso é suficiente para gerar a motricidade, o movimento, a dinâmica operacional da racionalidade transgressora. Isso é suficiente. Porque quando você não se sente amado e desejado, a gente desenvolve estratégias de defesa. O que são estratégias de defesa? Qual é a principal delas? A vingança. É a vingança. É a que mais comumente está presente na relação entre um homem e uma mulher, que se encaixam dentro desse modelo de monogamia. Quando ele não pode vingar-se dela objetivamente, ele se vinga dela subjetivamente, imaginariamente. Ele vai para sexualidade esquizoide. E lá ele se vinga dela. Para os casais que estão me ouvindo agora, que o homem pratica masturbação, e as mulheres, as suas esposas também, porque existe um consenso entre eles de que ela e ele estão livres para fazer isso. É uma liberdade conscienciosa que se dá a cada um. Eu pergunto se a racionalidade vingadora não vai estar operando exatamente nisso aí. Quer dizer, é uma concessão de ambos, mas eles vão se manter leais quando não estiverem sob a vigília nem da sociedade, nem da cultura religiosa, e nem da própria esposa ou do esposo, do marido e da esposa. Então, nesse caso, a gente comete as transgressões que estão associadas à falta de ausência, à escassez de afeto e de desejo que eu sinto como marido, que a minha esposa sente como esposa. É lá que a gente vai resolver essa parada. É no imaginário. Ou, objetivamente, na relação extraconjugal. Agora, veja bem, o problema é a cultura. É a cultura de admissão. O casamento dificulta a sobrevivência de uma cultura de admissão de outros, de outras na relação monogâmica. Dificulta. Não impede, mas dificulta. Por quê? Porque nós estamos sob o olhar da sociedade agora. Existe uma vigia da sociedade. A sociedade agora está de olho. Afinal de contas, nós prometemos ser leais em espaço social, diante dos olhos e do testemunho da sociedade. Querendo ou não, agora, ela está olhando, ela está observando. Se alguma pessoa que me conhece me vê conversando com outra mulher, mesmo que não seja uma conversa que me comprometa, mas vai pensar, olha aí, ó, tá desenvolvendo casa extraconjugal. Ó, tá com um amante. Não é verdade? A mulher, o marido. Mas o problema é que o namoro, nós vivemos o namoro em regime de matrimônio. Mas existe uma flexibilidadezinha maior. Eu já aconselhei várias pessoas que no namoro, enquanto estava com um de maneira formal, estava com mais um ou dois de maneira marginal. Ou seja, marginal no sentido da margem, escondido.
E às vezes a esposa pensa que o marido era assim no namoro e vai parar de ser assim no casamento. Ilusão. Ledo, engano. A racionalidade transgressora não morre no fim do namoro. Ela tem mais espaço, mais força e mais poder de destruição no casamento, por causa da coerção que a confissão pública produz sobre cada um, faz recair sobre cada um. Então, quando nós vamos à igreja fazer a profissão no casamento, ali nós estamos fazendo uma coisa que nós não pensamos. Nós estamos alimentando e fortalecendo a ontologia dessa racionalidade transgressora. Estamos tornando ela mais poderosa. Quando se fala do mito da grama mais verde, se pensa ela muito mais no contexto do matrimônio do que do namoro. Muito mais. Mas o problema é sempre a escassez, a insuficiência. São os conceitos que são característicos da monogamia. Quando eu falo monogamia, eu estou falando de poder de satisfação limitado. O prazer é a única sensação que despotencia esse complexo de insuficiência. Essa sensação de que não foi suficiente a relação, o sexo. Deixa a desejar. Eu queria mais. Tem homens que não conseguem suprir as mulheres, as esposas. Ela tem mais fome sexual. Depois que ele ejacula, teve o orgasmo biológico. Ele fala assim, olha, vamos dormir. Ela fala assim, não tem outro jeito. Quando ela pode, ela vai adquirir alguma tecnologia de prazer e vai se masturbar, se autoerotizar e vai tentar ter mais 2 ou 3 experiências orgásticas. Que o marido não vai participar. Aí eu também acredito que ela também não vai levar o marido para essa experiência. Ela vai deixar ele dormindo lá. E vai levar os amantes imaginários. Vingança. Vingança. Ele não me supre. Ele não está preocupado em me ser satisfeita quando com suficiência nessa demanda que é a minha, que é maior que a dele. E pode ser o inverso também. A mulher pode ter uma demanda menor do que o macho, do que o marido. E aí ele faz exatamente a mesma coisa. Então, essa insuficiência, ela puxa, ela chama a existência, o funcionamento, a racionalidade operante da vingança. Eu tenho que dar o troco. Você se sente vingado quando você vai lá, tem a experiência da sexualidade esquizoide, tem a experiência de orgasmo com outros personagens imaginários, fala para ela, bem feito. Você não tem culpa, não. Para que ter culpa? Afinal de contas, ela não dá o que eu tanto preciso. Ela sempre me deixa na margem, dentro da margem da insatisfação. Mas veja bem, então, para concluir, quando nós falamos de engenharia da racionalidade transgressora, nós temos que entender que ela tem uma matriz operacional. Ela nasce de uma experiência ou de uma consciência. Consciência de finitude. Quando a gente fala de infinitude, nós estamos falando de insatisfação congênita. Nasce com a nossa própria condição humana, condição biosocial. Por isso, não há promessa. Quem vai para o casamento dizendo agora eu vou ser plenamente satisfeito, plenamente feliz, está mentindo para si mesmo. Está vivendo uma ilusão. Porque agora que o problema fica complicado. Agora que a responsabilidade fica complicada. Agora não é só mais eu e ela olhando um para o outro. Agora é eu e ela olhando para o outro, mas tem os filhos também, mas tem os parentes também, mas tem a comunidade religiosa também. Tem a sociedade também. Sociedade formada por amigos e etc. Tem os colegas do trabalho. Agora nós estamos sendo vigiados o tempo todo. E são os olhos da hipocrisia.
que estão nos vigiando. É aqueles que dizem, morra! E você faz o mesmo? Por que você está tão interessado em condenar um cisco que está no olho do seu irmão, quando não vê que existe uma trava no seu? E aí nós vivemos nessa sociedade. Ampliou o grau de complexidade, mas é a mesma sociedade que foi avaliada e analisada por Jesus. A mesma. E nós aprendemos, assimilamos esse jeito hipócrita. O hipócrita aí vem do Hipócrates, que significa atuação. Uma atuação teatral da pessoa. É quando ela faz uso de um personagem para mascarar as transgressões do eu social, os pecados do eu social. Os pecados não podem aparecer nesse eu social para abertura, para coexistência, para socialização, no espaço da socialização. Pode aparecer para ele lá, dentro do banheiro, com a porta travada, um quarto fechado. Ali ninguém vê. Mas lá fora não. Então, o eu social, o eu exposto ao olhar vigilante do hipócrita, do ator. E eu acabo assimilando isso. E começo a desenvolver também a cultura da hipocrisia. Veja bem, é nesse emaranhado todo, é nessa complexidade, nessa teia de hipocrisia toda, que o casamento monogâmico se tornou uma instituição falida. Porque ele deu mais força para a racionalidade transgressora do que se pensava. E a racionalidade transgressora, como nós veremos no próximo episódio, vamos ver que ela atua, ela vai atuando, ela vai aperfeiçoando a sua capacidade cirúrgica de produzir destruição na relação. Mas vamos ver no próximo episódio. Eu queria que todos estivessem nos vendo agora, levasse a sério essa reflexão que está sendo feita, porque nós não estamos fazendo abstrações e elucubrações aqui. Nós estamos fazendo leitura, estamos em contato com uma realidade que é estudada por acadêmicos, por profissionais, por especialistas da área de sexualidade matrimonial. E a gente percebe como conselheiro, eu já tive vários aconselhandos que vieram até mim com esses problemas. Então, veja bem, existe uma experiência nossa nessa área. Nós não estamos simplesmente divagando aqui enquanto a gente fala tudo sobre a racionalidade transgressora. Queremos que se leve a sério, porque o próximo episódio nós vamos tocar em questões muito mais complicadas. E eu queria que vocês estivessem atentos, que vocês estivessem preparados para o peso que virá no próximo episódio. E até lá, então, vou deixar só o professor Timóteo agora tomar a palavra, fechar, se ele quiser fazer uma consideração, o professor Cláudio Laércio, se tiver o interesse de fazer algum acréscimo, né, que seja importante, ou então deixar para o próximo episódio, né? Só fiquei tentando pensar o fio entre a introdução do Freud e o que a gente discutiu ao longo do... E aí isso fica pro... A gente, na verdade, vamos ter 2 episódios que vão, na verdade, representar um só, né? Um grande bloco, né? Bem, então, o que eu acho que é importante dizer é que quem está atento, quem está conectado aqui com o que a gente está dizendo, entende que a gente não está tocando um vazio, a gente está tocando uma realidade, um fato ou um conjunto de fatos, né, que não estão sendo olhados da forma como precisa. A gente está correndo alguns riscos e exercitando a coragem para colocar a formação, a experiência, nosso tempo para fazer isso, para cumprir uma tarefa, prestar um serviço. E desde o início, né, desse podcast, a gente sempre deixou bem claro, a gente não tem uma finalidade lucrativa.
A gente tem um certo constrangimento em pedir apoio, suporte financeiro para produzir o nosso podcast, mas apesar disso a gente tem essa necessidade. Nós temos poucos apoiadores, nós temos alguém que apoia um pouco mais, mas ainda tem uma necessidade de ter mais apoiadores para a gente conseguir fazer isso aqui com uma certa tranquilidade, né, para suprir as necessidades básicas de produção, divulgação, armazenamento, tudo que envolve a produção desse podcast. Então, se você entende que o que a gente está fazendo é um trabalho que tenha valor e que está mirando problemas que precisam ser tratados com seriedade, então eu te convido, da maneira como você puder, da maneira como você acreditar que é viável, que é possível, para fazer contato com a gente, se você deseja ser um apoiador. Para quem não deseja fazer contato e deseja apoiar de forma anônima, né, como for, eu vou pedir para inserir aqui embaixo da tela o código do Pix do podcast, né, que é o e-mail do podcast, podcastcrerpraviver@gmail.com. Esse é o código. Então, a gente conta com esse apoio porque é uma necessidade importante que a gente tem nesse momento, que a gente teve desde o início, né? E aí eu faço esse apelo como eu disse, com certo constrangimento, porque a gente tem clareza de que a gente não quer ter nenhum tipo de renda disso aqui, a gente quer prestar um serviço, a gente está no exercício de uma vocação, tá? Mas a gente precisa desse apoio. Eu vou deixar vocês com esse pedido e espero que vocês estejam com a gente no próximo episódio.